Olá, pessoal, bem-vindos a essa aula de ecologia. Nós vamos falar um pouquinho das relações ecológicas. Para começar, eu preciso que vocês memorizem esses três conceitos: harmônico, desarmônico ou neutro. O que são esses conceitos? É o que vai determinar se uma relação é boa, se ela é ruim ou se é indiferente, tá? Então, esses três conceitos são bem importantes. Uma relação ecológica é quando existe uma interação entre dois animais, por exemplo, tá? Ou entre um animal e um ambiente, tá? Um local, tá? Então, relação é isso, tá? É quando um interage com o outro, tá? A gente tem as relações harmônicas. O que é harmônicas? Vem de harmonia. É uma relação boa, uma relação positiva. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ambas as partes vão ter algum tipo de benefício, ou pelo menos uma parte vai ter um benefício, tá? E a outra não vai se prejudicar, tá? Então, isso é ser harmônica, os dois estarem bem, ninguém vai perder, tá? São uma relação positiva. Por isso o sinalzinho de mais aqui. Uma relação desarmônica é quando alguém vai sofrer algum prejuízo. Vai ter alguma coisa ruim acontecendo, tá? Então, uma parte vai se beneficiar, mas a outra vai ficar prejudicada. Então, isso quer dizer que é uma relação negativa, tá? Então, é desarmônica, certo? E a relação neutra? A relação neutra é quando não tem ganho e nem prejuízo, tá? É uma relação, os dois estão ali, porém, um não vai ter benefício e o outro também não vai se prejudicar, e vice-versa, tá? Então, é uma relação neutra, representado pelo zerinho aqui, tá? Então, positiva é harmônica, desarmônica é negativa. E a neutra seria zero, tá? Então, essa é a simbologia que vai aparecer para vocês. Mais, menos ou zero, tá? Lembrem-se disso, porque a gente vai precisar, tá? Agora que vocês já sabem que existem três possibilidades de uma relação ser boa, ruim ou neutra, a gente tem duas palavrinhas também que são muito importantes, tá? Uma relação, ela vai acontecer entre dois indivíduos, né? Então, se for uma relação entre indivíduos da mesma espécie, por exemplo, igual na foto, abelha se relacionando com abelha, é uma relação intraespecífica, tá? Então, esse nome também é importante. Abelha com abelha, mesma espécie, relação intraespecífica, tá? Então, olha só, relação abelha com abelha, formiga com formiga, tá? Independente da espécie, se for dois iguais, se chama intraespecífica, tá bom? Então, guardem isso. Quando eu falar de indivíduos da mesma espécie, eu estou falando de uma relação intraespecífica. Essa relação, ela tem as três possibilidades. Ela pode ser boa, ela pode ser ruim ou ela pode ser neutra. Então, lembra das palavras anteriores. Uma relação intraespecífica, entre abelhas, por exemplo, ela pode ser uma relação harmônica, uma relação desarmônica, ou ela pode ser uma relação neutra, tá bom? Então, preciso que vocês entendam esses conceitos, certo? Eu tenho também as relações interespecíficas, tá? O que significa isso? Olha a fotinha, pessoal. São dois indivíduos de espécies diferentes. O leão e a zebra, eles têm uma relação, porém, é uma relação entre duas espécies diferentes. Então, o segundo conceito é relação interespecífica, tá? Essa palavrinha representa uma relação com dois indivíduos de espécies diferentes, tá bom? Essa relação, ela também pode ser harmônica, desarmônica ou neutra, tá?
No caso da foto aqui, pessoal, uma relação interespecífica, ela é onde o leão vai comer a zebra, ele vai matar a zebra, seria uma relação harmônica ou desarmônica, pessoal? Tem prejuízo? Tem, não tem? A zebra, ela vai morrer para que o leão possa se alimentar. Então, essa relação se chama predação. É uma relação desarmônica interespecífica, certo? Estas são todas as relações que a gente vai estudar, tá? Então, aqui é um resumo para vocês. Dentro das relações intraespecíficas, aquelas da mesma espécie, a gente tem 4 tipos, tá? E aqui na figura está representado, ó, aqui nas flechinhas, 2 desarmônicas e 2 harmônicas, tá? Quais seriam elas, pessoal? Uma relação intraespecífica desarmônica, ou seja, os animais da mesma espécie estão tendo prejuízo, alguém não está bem, não está tendo vantagem. Seriam 2, o canibalismo e a competição. Eu vou explicar uma por uma a seguir, tá? Isso aqui é só para vocês terem uma ideia. A intraespecífica harmônica, eu tenho mais 2 tipos, que é a colônia e a sociedade, tá? Agora, do outro lado, eu tenho as interespecíficas, que é aquela onde eu tenho indivíduos de espécies diferentes. Também vou ter harmônicas e desarmônicas, tá? Interespecíficas harmônicas, eu tenho o comensalismo, o inquilinismo e o mutualismo, tá? E as desarmônicas, eu tenho competição, parasitismo e predatismo, tá? Essa é uma ideia geral. Agora, em seguida, eu vou passar uma por uma para a gente entender melhor e a gente vai vendo as figuras. Vocês vão ver que não é um bicho de 7 cabeças, tá?